Boa noite, alunos e alunas. Iremos começar a nossa terceira aula de funções. O nosso tema de hoje é plano cartesiano, pares ordenados e produto cartesiano. É bem simples, tá? Bem tranquilo. Coloquei alguns exemplos do Enem, não é? Vocês vão ver que não é muito difícil, mas que dá para fazer só com a teoria que nós iremos fazer hoje, não é, com as revisões, já dá para você fechar com chave de ouro aí as questões do Enem, tá? Então vamos lá. Plano cartesiano é o plano determinado pelo sistema de eixos ortogonais. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Que nós temos eixos para x e eixos para y. Ou seja, aqui no gráfico nós temos na horizontal são os números que são pertencentes ao eixo de x e aqui na vertical os de y, tá certo? Nós temos um nome especial para cada um deles. Para a horizontal, que é o x, nós chamamos de eixos das abscissas, tá, pessoal? Já para o y, que é a vertical, aqui, ó, nós temos o eixo das ordenadas, certo? Observe que esses eixos, ele divide em quatro partes, né? Em quatro partes. Veja que ele está dividido em quatro partes. O primeiro, nós chamamos de primeiro quadrante. Aqui é o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá certo? Então, você vê que aí são só as particularidades do plano cartesiano, tá certo, pessoal? Então, lembre, a horizontal, tá certo, é o eixo das abscissas. A vertical, o eixo das ordenadas. Não esqueçam disso. Aqui, para os ordenados, tá? Eu botei também aqui para vocês um lembretezinho, uma teoria bem simples. Um ponto P, representado no plano cartesiano, tem uma referência horizontal, que no caso aí nós tínhamos visto no item anterior, que é as abscissas, certo? E uma referência vertical, lembra a vertical? É as das ordenadas, as quais juntas definem um par ordenado x e y, tá? Aí aqui eu botei um exemplo, dizemos que x e y são coordenadas do ponto P, x, y. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se eu pegar esse 5 aqui, ó, vamos lá. Se eu pegar esse 5 e juntar com o 5 do y, eu tenho um par, tá? Eu tenho um par de x com o y, né? É por isso que ele fala aqui, dizemos que x e y são coordenadas. Então, as coordenadas de P vai ser 5 e 5. 5 para x, 5 para y. Vamos ver isso em alguns exemplos. Por exemplo, se eu quisesse encontrar os pares ordenados, o par ordenado desse A, ou seja, eu teria que ter a coordenada, na verdade. Eu teria que saber quem é x e quem é y. Você pergunta, Seninha, sempre x vem primeiro? Isso, sempre o x vem primeiro. E em segundo o y, como está aqui no P, tá certo? Então, para achar o par ordenado do A, nós teremos que ligar o 1 até o 3 para poder localizar. Aqui como está de vermelho, tá certo? Então, o par ordenado de A será 1 e 3, tá certo? Aqui, ó, par ordenado de A, primeiro vem x, depois vem o y, tá bem, pessoal? Então, aqui nesse eixo, o x é 1 e na vertical o y é 3. Então, o par ordenado de A é 1 e 3. Vamos ver o B. O B está aqui, ó. Quem é o x? Menos 1. Ele está ligado com quem? Com 2, na verdade? Então, o par ordenado dele é menos 1 e 2. Vamos encontrar o C. Observe que C, o x é menos 2 e o y também é menos 2. Olha aqui a ligação. Menos 2, menos 2. Então, o par ordenado dele vai ser menos 2 e menos 2. Já no caso do D, cuidado aqui, tá, pessoal? Aqui ele está na linha, ele está aqui no eixo, tá? Então, aqui é 6, esse 6 aqui é só o x. Ele não está ligado, tá sim sendo. Se esse 6 é x, passando aqui onde está a minha seta, ó, ele vai se encontrar em y onde? No 0. Então, o par ordenado dele é 6 para x e 0 para y, tá, pessoal? Vamos ver agora o E. Observe o E. Quem é o par ordenado? Menos 5 e menos 5, ou seja, x é menos 5 e o y é menos 5, tá certo? Vamos agora para o F. Observe que o F é muito parecido com o D, certo? Esse 6 é o x, tá certo? Mas o seu y é 0. No caso do F, a bolinha ela está no 6, no y. Então, o seu x, ó, descendo, descendo, vai ser quem? 0. Então, o par ordenado do F, tá? Eu botei aqui duas vezes, mas é F.
é 0,6. Então, nós fizemos o que agora? Foi identificar no plano cartesiano o par ordenado, tá certo? Pronto, agora vamos trabalhar o produto cartesiano, né? Nós vimos o plano, né, que está dividido em 4 partes, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, né? Ele possui abscissas e ordenadas, não é isso? Nós vimos o par ordenado, né? O par ordenado é aquele parênteses que nós estávamos vendo anteriormente, iniciando com x e terminando com o y, não é? Agora vamos para o produto cartesiano. Já está dizendo aqui, ó, pessoal, produto. Produto lembra o quê? Lembra uma multiplicação, não é verdade? Então, se você observar aqui o A, eu tenho os elementos 1, 2 e 3, ou seja, temos 3 elementos em A, e no B eu tenho 1 e 2, 2 elementos em B. Então, se eu pego os 3 elementos de A e faço uma multiplicação com os 2 elementos de B, eu vou ter 6. Então, eu vou ter que ter 6 pares ordenados. É isso mesmo, Seninha? Como é que vai ser isso? Dessa forma aqui, ó, pessoal. Eu vou primeiro, como eu quero de A para B, eu vou começar sempre com A, tá? Então, neste caso, o X é o A e o Y é o B, tá certo? Então, vamos lá. É só ligar o 1. Veja bem que eu estou partindo de A para B, como está aqui a pergunta. Então, será 1 com 1, certo? O próximo é o mesmo 1 com 2, certo? Agora eu vou começar o 2. O 2 com 1 e o 2 com 2, certo? Agora eu vou começar com 3. 3 com 1 e 3 com 2. Pronto, está feito aqui os pares ordenados, né? E o plano cartesiano. Observe que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 pares ordenados. Determinou aí o produto cartesiano. Aí você faz assim a pergunta, Sena, se fosse ao contrário, fosse de B para A, aí sim, é por isso que eu botei esse exemplo aqui, tá? O B agora é o X, certo? E o A agora passou a ser o Y. Veja que a gente inverteu, né? Então vamos começar por quem? Por B, de B para A. Então vamos fazer aqui. Se é de B para A, então vai ser 1 com 1, o mesmo 1 com 2, o mesmo 1 com 3, certo? Agora vamos fazer com o 2 do B. 2 com 1, 2 com 2 e o 2 com 3, certo? Observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? Então nós temos aqui 6 pares ordenados, certo? Sendo que alguns alunos perguntam, Sena, e se um dos conjuntos for vazio, não tiver elemento, como será o produto cartesiano dele? Aí entra para a propriedade, tá, pessoal? Por exemplo, eu tenho o conjunto A, tá certo? E eu quero fazer o produto cartesiano com um conjunto vazio, não é? Então não tem como fazer, não é isso? Então ele continua aí vazio, tá certo? Então o produto cartesiano de qualquer conjunto com o vazio, ele é vazio. Tá aqui, ó. Sendo assim, se você pegasse o B com vazio, o produto cartesiano, o seu resultado dele também é vazio. Aí o outro aluno pergunta, Sena, e se for vazio com vazio? Continua vazio, tá, pessoal? Então, o produto cartesiano com vazio, com um conjunto vazio, sua resposta será sempre vazio, tá certo? Vamos agora, pessoal, fazer algumas atividades, tá? Eu separei aqui, essa aula é bem curta, tá? Do plano cartesiano, par ordenado e produtos notáveis, ele é bem curta, mas ele é bastante interessante para quando começamos a trabalhar mesmo, um pouco mais pesado, os gráficos das funções afim, função quadrática, função linear, tá certo? Entre outras funções que necessitam do gráfico, tá certo? Então, eu botei esse gráfico aqui e eu quero achar o domínio e a imagem dele, tá? Então, vamos lá. Você sabe que tudo que é de x aqui, todos os elementos que representam a x, ele faz parte de quem? Do domínio, não é? E tudo que faz partes aqui, os elementos que fazem parte de y, é quem? A imagem, certo? Mas algumas têm limitações, então vamos lá. Para esse aqui, o domínio, observe, ele parte do menos 4. Olha que a bola está fechada, tá certo? E qual é o último elemento aqui? O último número é o 4. Tá? Então, neste gráfico, o domínio ele vai do menos 4 até o 4. Tá? Então, olha aqui, ó, ele é fechado, bola fechada, ou seja, o colchete fechado no menos 4, ele aqui, e o colchete aberto no 4. Isso aqui, a resposta é em intervalo, tá, pessoal? Agora, em solução, vai ser x maior ou igual a 4 e menor que 4. Aí você diz, Sena, eu não entendi essa parte.
vem para cá. Vamos supor, vamos escolher aqui um número, vamos escolher o 2, tá certo? O 2, ele é maior do que 4, não é? Que é menos 4. Como ele é fechado, então esse 2 aqui, certo? Ele é maior, não é? Que o menos 4, por isso que eu botei aqui, ó. Se eu botar o 2 aqui, ele é maior ou igual a menos 4, certo? Com relação ao 4 aqui, ó, que é bola aberta, ele está antes, o 2 é menor que 4. Por isso que eu fiz essa leitura. X maior que menos 4 e menor que 4. Vamos ver agora o exemplo B. Sim, faltou a imagem, né, pessoal? Faltou a imagem. A pergunta aqui é domínio e imagem. A imagem está por aqui, ó, tá? Como não está pintado aqui, ó, pessoal, é uma função constante, então nós só iríamos trabalhar com elemento, tá? Então a imagem que está ligada com esse início aqui, o menos 4, é o menos 2, tá? E com o 4 daqui é o 2, mas sendo que, se você observar, tem uma bola fechada no 0. Então ele também entra. Isso quer dizer o quê? Que a minha imagem é menos 2, o 0 e o 2, tá? É essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha de início e final aqui, essa aqui todinha, tá certo? Então, resolvemos agora a letra A. Vamos fazer um outro exemplo, o item B. Opa, o item B não tem bola fechada, percebeu? Também não tem bola aberta. Então, significa dizer que esse aqui, ó, ele é infinito, ou seja, ele vai seguir, né? Ele vai embora, ele vai aumentando. A mesma coisa para aqui, ó, para o terceiro quadrante. Ele não tem bola fechada, ele não tem bola aberta, então significa dizer que ele também vai para o infinito, certo? Aí você diz, e agora, Senna? Então, quem é o domínio? Ó, o domínio é tudo que estiver ligado aqui nele, ó, isso aqui tudo, ó, vai, ó, isso aqui tudo, todos os números que estiver nessa reta aqui, vai tocar nele no infinito. A mesma coisa é no negativo, ou seja, todos os números pertencentes a x, ele é o domínio. Então, e quem são esses números, todos os números? São nada mais, nada menos do que os reais, não é isso? Aí você diz, Senna, então a imagem também é. Porque se aqui ele tende ao infinito para a horizontal, para a vertical também, porque ele não vai crescer aqui, ó, Senna. Então, ó, ele vai crescendo, menos 6, menos 7, menos, e vai embora. A mesma coisa aqui, 1, 2, 3, 4, vai para o infinito. Então, significa dizer que a imagem também é os reais? Claro que sim, não é? Todos os números de 0 até o infinito positivo, todos os números do 0 até o infinito negativo para o eixo das ordenadas, só pode ser os reais, tá certo? Vamos agora para o item C. Opa! Não tem linha contínua, tá? Aqui é elemento, tá, pessoal? Aqui são números. Então, onde é que se inicia aqui? Lembre que no X, o que inicia e o que termina é o domínio. Qual é o primeiro ponto deste gráfico que vocês estão vendo no eixo de X? É quem mesmo? O menos 3, tá certo? Fechado no menos 3. E onde é que está o último número lá no finalzinho no eixo de X? O 4, entendeu? Então, o domínio dele vai ser fechado no menos 3, fechado no 4, ou seja, x maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 4, tá certo, pessoal? Vamos para a imagem. Lembre que a imagem é em função de y, tá? Vamos lá. Olha, por que eu vou começar na imagem com 0? Porque esse 0 está na linha que liga o menos 3. Lembra lá no par ordenado? Esse aqui é o x e aqui é o y. Então, se eu iniciei de menos 3 e ele é x, quem é o y do menos 3? 0. Então, eu vou partir do 0. E o final, Senna? Quem é o final aqui? Olha, vai subindo, subindo. Quem é o último? Ó, 5, não é? Então, será o 0 até o 5 a imagem. Então, tá aqui, ó, fechado no 0, tá? Senna, por que fechado? Porque, ó, se esse está fechado, a resposta dele final também é fechada, tá? Fechado no 0 e fechado no 5, ou seja, x maior ou igual a 0, menor ou igual a 5. Vamos para o item D. Aí você olhou assim, eita, Senna, esse gráfico aí é monstruoso, é muito feio, mas ele é fácil, tá? A mesma coisa, eixo de x, o domínio é em cima do eixo de x, tá? Então, quem vai ser o primeiro número aqui no eixo de x? Olha ele aqui, o menos 3, certo? E quem vai ser
o último. Cuidado, muita gente vai para esse 3 aqui, não é não, tá? Olha um gráfico termina, pessoal, aqui, ó. É essa última bola. Então é o aberto no 5, ó. Casquinha de banana. Começou no menos 3, que é a primeira bola. A última bola aqui, quem é que vocês estão vendo? Aqui, ó, não é esse, é esse aqui, bola aberta. Então, fechada no menos 3, aberto no 5, tá? Ó, intervalo fechado no menos 3, aberto no 5. E a imagem cena? Opa, se eu estou começando aqui, esse aqui é o X, quem é o Y mesmo? Ó o 1 aqui, ó o 1. O 1 é para todas as 4 bolas, ó. Então, vou iniciar a minha imagem com o número fechado no 1. E onde é que termina mesmo, pessoal, as 4 bolas? No 3, que é aberto, né? Então, na imagem, ele é fechado no menos 1, não é isso? Aliás, no mais 1, que ele está aqui, ó, no mais 1, e aberto no 3, tá? Então, fechado no 1, aberto no 3. Vamos agora para 3 questões de vestibulares. Vocês cena, esses são os exemplos de livros, né? Mas para a gente aprender a parte básica, não é? Mas no vestibular, como é que cai, né? No vestibular, plano cartesiano, par ordenados e produto cartesiano, tá certo? Então, eu peguei aqui uma da Universidade Federal de Minas Gerais, vamos fazê-lo, tá? Olha o que ele diz aqui, neste plano cartesiano estão representados os gráficos das funções y, que é igual a f de x, e y, que é igual a g de x, ambas definidas no intervalo aberto de 0 e 6, tá? Ou seja, ele é aberto no 6, no 0 e aberto no 6. É por isso que as alternativas aqui, pessoal, estão todas abertas, né? Continuando, seja esse o subconjunto dos números reais definido por solução, x pertence a todos os reais, faltou aqui uma travazinha aqui, né? F de x vezes g de x tem que ser menor que 0. Então, ele quer saber neste gráfico, não é, o que satisfaz essa condição. Vamos à resposta. Tá ele aqui, tá? Eu botei as alternativas e botei aqui o que vai nos ajudar. Ele quer saber isso aqui. Sendo, pessoal, que tem uma coisa. Para ele ser menor que 0, o f de x, não é, tem que ser negativo. Ou o g de x tem que ser negativo. Por que isso, Sena? Vamos supor que aqui é 2 e aqui é 4. 2 vezes 4 dá 8. 8 não é menor que 0, percebeu? Mas vamos supor que aqui é menos 2 e aqui é 4. Vai dar o quê? Menos 8. E menos 8 é menor, percebeu? Ah, Sena, mas o g também pode ser. Por exemplo, se aqui for 2 e aqui for menos 4, vai dar menos 8. Então, para que esse gráfico atenda a essa necessidade aqui, o f tem que ser negativo com o g positivo. Ou o f é positivo e o g é negativo, tá certo? Então, vamos fazer uma análise aqui. De 0 a 1, esses dois gráficos, o f e o g, é positivo, tá? Essa partezinha aqui, ela é toda positiva. Por que, Sena? Porque aqui, ó, é 1, 2, 3, 4, vai embora. Só números positivos para cá, número positivo para cá. Então, essa parte, ela é positiva. É resposta de 0 a 1? Não, porque tem que ser um negativo e um positivo. Então, vamos seguir. Esse aqui também, ó, do 1 para 2, tudo aqui é positivo, subindo também é positivo, então essa partezinha também é positiva. Aqui, do 2 para o 3, aqui em cima, onde tem o gráfico de f, é positivo, mas também eu tenho essa parte aqui, ó, né? Essa parte aqui do 2 ao 3 em cima é positivo e embaixo é negativo. Vamos de 3 a 4 agora. Tudo aqui é negativo, do 4 a 5. Tudo aqui é negativo, do 5 a 6. Opa, essa superior aqui, o primeiro quadrante é positivo e o quarto é negativo. O que foi que eu falei para vocês, para dar resposta nisso? Um tem que ser negativo, o outro tem que ser positivo, ou um tem que ser positivo, ou o outro tem que ser negativo. Onde é que está positivo e negativo mesmo? Aqui, ó, pessoal, aqui, ó, entre o 2 e o 3. Tem outra cena, tem outra aqui, ó, entre 5 e 6. Ou seja, a resposta dele é aberta no 2, aberto no 3, aberto no 5, aberto no 6. Ou seja, é a letra A. Olha aqui, ó. Aberto no 1, aberto no 2, aberto no 3, aberto no 5, aberto no 6. Veja que é uma questão mais interpretativa, tá? Mas ela foi bem simples. Vamos agora para uma questão do Enem.
Olha essa questão do Enem, gigante, tá? Vamos ler. Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios a 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão que envie sinais às antenas A, B e C, já existentes nessas cidades. A localização das antenas estão representadas no plano cartesiano. Opa, uma questão de plano cartesiano. Aí ele falou aqui, ó, a torre deve estar situada em um local equidistante das 3 antenas. Pessoal, o que é equidistante? Equidistante é a mesma distância, tá? Eu tenho que estar num ponto, digamos, um ponto que tem a mesma distância para A, mesma distância para B e mesma distância para C, tá certo? Vamos continuar. O local adequado para a construção dessa torre corresponde ao ponto de coordenadas. Olha, trabalhando aí coordenadas para os ordenados, né? Vamos lá responder. Tá ela aqui, certo? Em primeiro lugar, eu vou ligar, pessoal, o A com o B e com o C, certo? Então, como ele falou equidistante, eu tenho que ter medidas que seja bem no meio aqui, ó, ponto médio, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu tracei um ponto médio de A para C e tracei um ponto médio de A para B, certo? Então, esse ponto aqui, pessoal, é o ponto equidistante que ele está perguntando. A antena ela vai ficar aqui, ó, justamente aqui, tá certo? Se eu achar o ponto médio daqui de B para C, pessoal, ela vai bater também aqui, tá? Então, matou a questão, foi charada. Então, quem vai ser o Y e o X dessa antena? Olha, esse ponto com relação a Y, ele vai estar a 30 km, né? Já com relação a X, ele vai estar a 50. Lembra que a resposta começa por X e termina com Y. Então, 50 e 30. Ou seja, é a alternativa E. Bem simples, uma questãozinha do Enem, tranquila. Vamos para a nossa última atividade deste conteúdo, tá? Outra questão do Enem, maravilhosa, linda. Então vamos lá. A figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A corda que prende o assento do balanço ao topo de um suporte mede 2 metros. Ou seja, ele está falando que daqui, ó, do topo até a criança, 2 metros, tá certo? A criança toma cuidado para não sofrer um acidente. Então se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. Continuando. Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, na qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço. O eixo X é paralelo ao chão do parque e o eixo Y tem orientação positiva para cima. A curva determinada pela trajetória do assento do balanço é parte do gráfico da função. Ele quer saber qual dessas funções aqui atende a essa parte de balanço. Então, vamos para a resposta. Estamos aqui, tá? Tá o desenho, eu botei aqui as alternativas para a gente conferir depois. Em primeiro lugar, observe que esse eixo aqui, ele falou lá na questão que o X é horizontal, né? Que é aqui as abscissas, lembra? Ó? Horizontal é o X, vertical é o Y, tá certo? Ele quer saber qual é a função. Lembre de uma coisa, esse f de x aqui é y, tá, pessoal? E esse aqui é o x mesmo. Então, eu tenho 2 letras, x e y. Eu tenho que achar quem? Y, tá certo? Então, vamos lá. Vamos supor que essa criança esteja aqui, ó, onde está meu cursor, tá certo? Aqui, ó. Vamos supor que ela está aqui, certo? Se eu comparar com o eixo de x, eu vou ter paralelo a esse x aqui, esse traçado, tá? Essa reta aqui. Que, como ela é paralela ao eixo de x, ela é chamada de x, certo? Então, sabe quem é o valor. E essa daqui, ó, é a vertical, certo? E a vertical é quem mesmo? O y. Entendeu agora? O que é que você percebeu? Eita, Sena, tá um triângulo aqui. Ótimo, ainda bem que você percebeu isso. E quem é essa diagonal? Ó, essa diagonal, se o menino tá aqui, essa diagonal é a corda.
De quem é essa corda? 2, certo? O que é que eu percebi? Que eu tenho um triângulo retângulo, certo? Os catetos são x e y e a hipotenusa é 2. Vou trazer esse triângulo para cá. Olha aqui. Um triângulo retângulo lembra o que, pessoal? Teorema de Pitágoras. Isso mesmo. Ó, tô ficando cada vez mais esperto. Então, ó, no Teorema de Pitágoras, qual é a teoria mesmo? Primeiro eu pego a hipotenusa ao quadrado, né? É igual a soma dos quadrados dos seus catetos. Então, vamos armar ele aqui. 2 ao quadrado é igual a soma, né, de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? A minha intenção é achar esse y aqui, que é a mesma coisa que o x, tá certo? Então, vamos lá. Próximo, 2 ao quadrado vai ser o quê? 4. Vou repetir o x ao quadrado e o y ao quadrado, tá certo? Vou pegar esse x ao quadrado, vou botar ele aqui para o primeiro membro negativo, tá, pessoal? Ele é positivo, ele passa negativo. Ficando assim, ó. 4 menos x ao quadrado igual a y ao quadrado. Foi o que eu falei para vocês que quando tem um expoente 2, esse expoente, para desaparecer, pessoal, ele se transforma no mais ou menos raiz quadrada dos valores que estão no membro de fora, tá? Então, para tirar ele daqui, eu teria que fazer isso. Pegar e colocar esse 4 menos x ao quadrado dentro de uma raiz, não esqueça do mais ou menos, tá certo? Aí agora foi bronca, porque nós temos duas respostas. Temos ele positivo, temos ele negativo. Então, não pode ser os dois. Ou é o positivo ou é o negativo, tá certo? E agora, Sena, quem vai ser? Pessoal, é o negativo. Sabe por quê? Olhe para aqui, ó. A garota está abaixo do eixo de x. Lembra que abaixo do eixo aqui é negativo, ó. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e assim vai. Então, esse y aqui é negativo. Então, a resposta correta é a letra D. Tá certo, pessoal? Pessoal, obrigado por assistir aí meu vídeo aula. Não esqueça de fazer, né, a inscrição, acionar o sininho, tá certo? Sena tá fazendo com o maior carinho todo esse trabalho para vocês, tá? Para que vocês estudem aí nessa quarentena, né? E sempre tá avançando na matemática, tá ok? Então, até a próxima aula.